Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez, nós vamos fazer uma coisa um pouco especial. Assim como fizemos um mês só de ponto contraponto sobre o Chapolin Colorado, decidimos também fazer a mesma coisa para o Chaves, com o mês de agosto tendo apenas ponto contrapontos sobre coisas relacionadas ao Chaves. E como o primeiro ponto contraponto no mês do Chapolin foi da história dele no gibi da Globo Chaves e Chapolin, então decidimos voltar a ver este gibi, só que dessa vez para analisar as histórias do Chaves que tem nele. São 3 histórias no total, mais uma tirinha no final. Então, sem mais enrolação, vamos às histórias. A primeira história se chama Chamada Oral, onde o professor Girafales está em uma aula de geometria e ele chama o Chaves para falar o que o círculo que ele desenhou no quadro é. E o Chaves vai lá e escreve nhonho. O que eu vou admitir, é uma piada que eu veria sendo feita no seriado. O nhonho fala, olha ele, e daí a Chiquinha parece que vai confortar o nhonho, mas ela acaba sendo maldosa, fala que não é porque o nhonho é um monte de banha que o Chaves tem direito de chamá-lo de bola. Em seguida disso, o Kiko começa a rir e o professor Girafales chama ele para o quadro, para falar qual que é o nome da figura que ele colocou. Só que o Kiko diz, mas o Chaves já fez isso. Que é mais uma vez uma piada que eu veria sendo feita no seriado. Talvez de maneira melhor que aqui, mas eu ainda não vi muito problema na história aqui. Tirando um pouco dos desenhos que acabam tendo caretas bem estranhas. Só que daí o professor Girafales fala, isso é um círculo, agora escreva. Só que o Kiko entende, circo, prontinho. Isso é uma coisa que eu não achei que eu precisasse apontar algum dia, mas se você vai fazer uma piada em que os personagens vão pronunciar uma palavra e um personagem não vai entender essa palavra e vai confundir com outra, você precisa ser mais criativo que isso, porque enquanto no seriado nós podemos ver a maneira que eles pronunciam as palavras, aqui nós não podemos. Você pode, como eu me repetindo, fazer essa piada funcionar, mas você precisa ser mais criativo. Um exemplo que eu vi no gibi da Turma da Mônica é que o Franjinha ouve alguém chamar ele de hipérfluo. Daí ele fala para um amigo que entende implexo. Daí esse amigo fala para outro amigo que entende essa palavra de maneira diferente. E no final, uma criança fala pra mãe do Franjinha que ele tá com um hiperflúor na barriga. Então tem como fazer esse tipo de piada funcionar, mas tu precisa ser mais criativo do que tentar só replicar o que aconteceu no Chaves. Não funciona tão bem. Outra coisa que eu preciso apontar aqui, eu não acho que a caracterização do Godinez ficou muito boa nessa história, porque ele é visto dormindo, sendo preguiçoso, até a maneira que ele é desenhado é como se ele estivesse ainda com sono, não se importando tanto com o que está acontecendo. E eu não vejo isso no Godinez do seriado do Chaves, porque tudo que eu já vi de Chaves, eu nunca vi ele dessa maneira. Eu sempre vi ele sendo mais inteligente que os outros personagens, ou, em certas vezes, bobo, mas não dessa maneira de eu sou preguiçoso, vou dormir na aula. Acaba que a piada que melhor funciona é a piada final, onde depois de todos compararem nhonho com círculo, o professor Girafales vai chamar ele, só que ele fala, sua vez, círculo, quero dizer nhonho. Só que a piada não funciona realmente pelo diálogo, ela funciona mais pelas expressões faciais dos personagens, porque elas parecem um pouco bizarras e, ao mesmo tempo, mais expressivas do que precisariam ser com esses designs, e acaba que a piada funciona por este motivo, foi algo mais acidental. A segunda história é bem simples, se chama Dia de Cobrança, onde o Seu Madruga está andando pela vila até ver o Sr. Barriga chegando. Ele tenta entrar em casa, mas a Chiquinha tinha trancado a porta, daí tenta se esconder em vários locais, mas não consegue. Então ele tem a ideia de pegar um cobertor e fingir ser uma cadeira. O Chaves acaba presenciando isso, e quando o Seu Barriga chega na vila, não consegue achar o Seu Madruga, e depois pede ajuda pro Chaves, e o Chaves quase fala onde ele tá. O Seu Barriga oferece dar 10 pratas se ele contar aonde está o Seu Madruga. Então o Chaves vai lá perto de onde está o Seu Madruga fantasiado de poltrona e pergunta, e você, poltrona, quanto me dá pra eu ficar quieto? E eu achei que acontecia uma piada parecida com o episódio dos refrescos, onde o Chaves vai em um deles e cobra dinheiro pra falar
onde o outro tá, só que daí ele acaba falando coisas genéricas como tá no país, ele mora na vila, ou algo assim, ou no caso do Seu Madruga, fazer o Seu Madruga comprar um monte de refresco à força. Só que não é o que acontece aqui. O que acontece é que o Seu Barriga fala, não, a gente não conversa com poltrona, em poltrona a gente senta. Então ele senta no Seu Madruga, que ele acha que é uma poltrona, só que acaba que Seu Madruga cai. O Seu Barriga então acha que ele quebrou a poltrona e coloca tudo no lixo. Daí o Seu Madruga sai de lá todo machucado, só que falando que ele escapou de boa. E não me levem a mal, e isso até poderia funcionar. Só que o que acontece é que o Seu Madruga não tá todo esmagado, ele não tá como se ele fosse um papel, ele tá todo machucado. Eles não foram muito criativos quando foram elaborar esta piada. A terceira história me é a pior, pois ela é que tinha mais potencial, ao meu ver. Tanto que eu vejo esse plot que ocorre aqui como sendo algo que poderia acontecer no Chaves. Basicamente, o Jaiminho chega para entregar cartas pro pessoal da vila, só que o Chaves e o Kiko acabam esbarrando nele, e a Chiquinha, que estava carregando um monte de figurinhas, acaba tropeçando nos óculos do Jaiminho e quebrando. Por causa desta confusão, o Jaiminho acaba se confundindo e pega as figurinhas da Chiquinha e coloca na sua bolsa, achando que são as cartas. Então as crianças decidem brincar de carteiro e começam a entregar as cartas. E isso é algo que poderia funcionar muito bem. Só que os roteiristas acabam cometendo um erro que eu achei que eu nunca veria em um quadrinho nacional, ao menos de uma editora como a Globo nos anos 90, que é deixar muita coisa sem resolução, só atirar ideias e depois ver o que funciona. Como, por exemplo, o Chaves vai até a Dona Clotilde, acha que ela tá fazendo algo em um caldeirão, mas a Dona Clotilde, na verdade, está lavando sua roupa, e ele rasga a carta e decide jogar debaixo da porta dela. Só que a gente não vê nenhuma reação da Dona Clotilde, ele só faz isso, e até ocorre uma reação no final desta história, mas eu vou chegar até lá. Outro exemplo, ele vai até a Dona Florinda entregar a carta para ela, e a carta é do professor Girafales. Ela tá com o que parece ser um bolo, entrega pro Chaves e fala para ele segurar enquanto ela lê. E na cena seguinte, o Chaves está saindo comendo o bolo. E essa piada não funciona porque não tem tanto desenvolvimento na piada. Se a piada fosse a Dona Florinda começar a ler a carta e dela fica tão naquele transe que ela fica às vezes no seriado de tá apaixonada que não percebe as coisas ao redor dela, e daí o Chaves sai com o bolo e começa a comer, seria uma coisa, mas você só pular de uma cena pra outra não faz a piada funcionar. O Chaves então entrega uma carta pro Seu Madruga, que é do Seu Barriga cobrando o aluguel pelo correio. O Chaves então faz uma piada que o Seu Madruga não gosta e acaba batendo no Chaves. Então ele vai pro barril dele e começa a chorar. E a Chiquinha vai entregar uma carta que é da Pops. Ela pede um besouro pro Chaves e ela coloca na carta da Pops. Entrega então a carta pra Pops, que está com um design bem diferente do que eu acharia que seria a Pops numa versão assim. Ela tá meio que queixuda demais e com um pescoço grande demais, na minha opinião. O besouro sai voando da carta dela e a Pops acerta na Chiquinha. E daí a resolução que nós temos é não ter resolução nenhuma. Nós vemos as reações dos personagens ao que aconteceu, só que é só na última página. Então a reação que a Dona Clotilde teria em uma história dessas da carta rasgada é só ela olhando pra tela com uma cara de entediada ou brava, pelo que parece. E a Dona Florinda também parece brava com o Chaves ter pegado o bolo dela. Só que não tem desenvolvimento, é só... Ei, eu nessa cena fiz uma coisa que eu não percebi, agora no final eu tô bravo e vou achar essa pessoa, mas não vou achar porque a história acabou. Imagina se você visse um episódio do Chaves, digamos, o episódio dos refrescos, já que eu já usei de exemplo. E ao invés de nós tivéssemos aquela piada do Kiko beber o balde de água suja sem querer, nós tivéssemos ele beber do copo de água suja e daí só no final tem uma reação. É o que eu sinto aqui. Aliás, eu nem vou falar do buraco que tem nesse roteiro tão óbvio, que como é que o Jaiminho foi pra fora da vila se ele quer entregar cartas para as pessoas da vila. E as únicas coisas que eu tenho pra falar sobre a tirinha final é que eu acho que ela funciona muito bem. E em geral, o que eu posso dizer? Eu acho que muito do que tem nesse gibi da parte do Chaves acaba não funcionando por não desenvolver bem as ideias.
deixá-las meio jogadas do nada e não ter uma resolução certa para isso. O que funcionou foi acidental por causa da parte artística daqui. E na minha opinião, que pode ser um pouco impopular, eu prefiro mais a história única do Chapolin que tem nesse gibi do que as do Chaves. Pois é, eu concordo com você que algumas piadas aqui parecem ter o mesmo tom que você veria no programa. E falando nisso das piadas, essas piadas de palavra não podem de forma alguma ser com uma palavra tão simples. Círculo não é difícil para começo de conversa, circo menos ainda. Então, como o exemplo que você deu, tem que ser uma palavra que não é muito comum para que, quando a pessoa cometer um erro, ela não perceba que cometeu um erro. Se eu fizer uma piada dessa com parábola, que talvez muita gente saiba o que é, e aí ela vira parabólica ou parabela, talvez funcione melhor. Mas aqui são palavras bastante básicas que um professor provavelmente já teria corrigido há muito tempo. Eu concordo com você que a representação do Godini está horrível. No máximo você pode dizer que ele seria preguiçoso, do tipo relapso, de fazer alguma coisa que ele acha que seria mais fácil, mas que não é boa de se fazer. Eu sempre lembro da piada da moeda, que é ele assinalando verdadeiro ou falso dependendo do lado que caia, mas ele ainda está tentando ser esperto, mesmo não sendo. Essa de ele tá só dormindo, ele não prestou atenção, ele não sabe o que tá falando e aí volta a dormir, me parece uma interpretação muito boba dele. Você não comentou, mas eu acho que vale notar que os visuais da revista não são maravilhosos. Quer dizer, você falou das caretas dos personagens, que sim, às vezes ficam bem ruins, mas tem vários momentos em que a vila fica feia, ou que coisas que seriam bem fáceis de fazer ou de ignorar e não fazer nada, eles fazem e fazem mal. Eu não cheguei a comentar no meu ponto, mas por exemplo, quando Dona Clotilde vai lavar as roupas dela, ela faz num caldeirão que parece que não caberia nada. Faria até mais sentido do Chaves ficar com medo se fosse um caldeirão grande, mesmo que fosse algo mais desenho animático, mas estamos numa história em quadrinho, é exatamente o tipo de coisa que talvez funcione aqui. Mas é isso que eu acho. Vejam o meu ponto no meu canal e até a próxima.